Dia 16 do nosso devocional 30 dias com a Rainha Esté. O versículo de hoje está em Esté 4, 12 do 14. Quando o Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vou adiantar um pouco aqui, resumir um pouco tudo que do último devocional até o de hoje, pois para não ficar tão extenso o áudio. Nesta hora, Esté já estava sabendo do plano de Amã e ele mandou explicar para o seu tio, pai Mardoqueu, que já fazia um tempo que o rei não o chamava, pois só poderia estar na presença do rei quem ele chamasse, pois se não fosse chamada, poderia acontecer a sua morte ou a morte de qualquer outra pessoa que fosse chamada, que não fosse chamada até o rei. Isso era uma lei. Só não morreria quem o rei estendesse o cetro sobre essa pessoa. Mesmo Esté sendo a rainha, ela precisava obedecer às leis. Então Mardoqueu diz algo que foi a chave para Esté. Ele colocou ela no seu lugar, que o seu lugar de rainha não foi por acaso. Deus tinha colocado ela lá e agora deveria ser a vez dela de fazer o que ela poderia. Pois Mardoqueu falou no versículo 14 e 15: Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Às vezes a gente fica com medo de certas situações e ficamos calada. Mas nós sabemos que se ficarmos calada, isso não vai mudar a vontade de Deus. Deus ele vai levantar outra pessoa e vai fazer o que era para nós mesmas ter feito. E vai ter livramento, vai ter socorro, vai surgir mais de outra pessoa. Deus irá usar outra pessoa. Então, o que eu tenho para dizer a você hoje é que não deixe de fazer o que Deus mandou você fazer. Que o que Deus ele te chamou para fazer, o que queima no seu coração. Pois se você tiver com medo, se você não quiser fazer, achar que não é o suficiente, saiba que você realmente não é o suficiente. Mas temos um Deus que ele está conosco em todas as horas, em todos os momentos, e é sobre ele ser o suficiente. Ele só quer nos usar, ele só quer que a glória seja dele, que a glória seja para ele, mas ele precisa de nós. Na verdade, ele não precisa de nós, porque ele pode usar outras pessoas, mas ele quer que nós sejamos obedientes à sua voz e que ele seja o centro de tudo na nossa vida, sendo assim, obedecendo a voz que ele tem para nós. Hoje quero fixar nesse versículo 14. Amanhã vamos ler os próximos, mas hoje eu quero meditar junto com você sobre isso, sobre o nosso chamado, sobre aquilo que arde o nosso coração, sobre aquilo que Deus já depositou em nós, que já colocou em nós, que desde o nosso nascimento Ele já colocou em nós e só está esperando nós abrirmos a boca, né? Nós dizer assim: Eis-me aqui, Senhor. E assim ele vai nos usar. Mas se não for nós, ele vai fazer através de outra pessoa que estiver disponível. Então, Deus não está procurando os desocupados, ele procura os disponíveis a fazer a sua vontade. Não é fazer a vontade de homens, não é sobre cargos
que estou falando dentro de igrejas, mas sobre fazer a vontade do Senhor, a vontade que Ele tem para a sua vida. Amém? Deixo você nessa palavra, que a nossa oração hoje seja para que Deus ele possa nos usar, para que a gente possa responder ao Senhor que queremos ser usada por Ele. Que Deus não levante nenhuma outra pessoa no nosso lugar, que a gente venha fazer aquilo que a gente foi feita para fazer, que a gente foi chamada para fazer. Em nome de Jesus, que caia por terra todo medo, que caia por terra todo desespero, toda a falta de fé e que a gente venha nos encher de Deus, nos encher tanto do Senhor, que as pessoas vejam Jesus em nós, que a gente possa se esvaziar de nós mesmas, pois um lugar que está cheio, Deus, ele não vai entrar. Ele vai entrar só no lugar que vai esvaziar-se. Então nós precisamos nos esvaziar de si mesmo e que Deus possa nos encher tanto que a gente não possa mais falar sobre nada, nem de ninguém, mas apenas do único Deus, que é o Deus da nossa vida, e que Ele nos use. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Até o próximo áudio devocional e espero que Deus ele tenha falado com você. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, pois eu sei que Deus ele vai abençoar outras pessoas através de você. Então, vamos compartilhar esses áudios também para que outras pessoas possam ser abençoadas. Em nome de Jesus, te espero no próximo audiobook.